Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula assíncrona de hoje, né? Dia 22 de abril, ou melhor, dia 23 de abril. A gente vai aqui tratar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dando continuidade ao conteúdo que a gente iniciou na última terça-feira, na última aula síncrona. Lembrando, naturalmente, que esse conteúdo não será cobrado na AV1, que vai ficar disponível para vocês na terça-feira, conforme nós combinamos na aula síncrona. Quem, por acaso, não tenha conseguido assistir a aula síncrona de terça-feira, procure com urgência assistir a gravação do vídeo, porque tem informações importantes sobre como se dará a nossa AV1. Então, para que o vídeo não fique longo, né, sem mais delongas, vamos lembrar um pouquinho do que a gente conversou na terça-feira e avançar no nosso conteúdo. Nós dissemos na terça-feira que o Brasil ele vai ter uma preocupação, né, com a proteção do seu meio ambiente natural e que algumas áreas desse meio ambiente natural, pela importância que tem para o equilíbrio biológico, para o equilíbrio das relações da biosfera, nós iremos garantir uma proteção maior. Então, essas áreas, elas, portanto, são áreas protegidas, né? E dentro dessas áreas protegidas, nós temos as unidades de conservação, que são um tipo específico de áreas protegidas, ok? Isso a gente falou a miúde na aula de terça, a gente vai falar aqui mais rápido, porque só estamos aprofundando. Essa ideia de que existam áreas especialmente protegidas, né, de que todas as áreas são protegidas, mas algumas vão ter uma proteção maior. Isso tem amparo constitucional, lá no inciso 3º do artigo 225, que trata do meio ambiente, que já previa isso, né, que as unidades da federação tenham espaços que sejam especialmente protegidos, porque se eles forem degradados, né, a gente sabe que a degradação, acho que a gente já conversou sobre isso, a degradação, ela é um prejuízo, uma diminuição, né, da qualidade ambiental. Então, se a gente tiver uma degradação nessas áreas, a gente pode, portanto, comprometer a integridade, né, de outros elementos aí do meio ambiente natural. E aí, quem vai definir que áreas são essas? É justamente cada uma das entidades federativas do país, levando em consideração o seu exercício de polícia e o limite, né, do direito de propriedade que cumpra a sua função socioambiental. Por isso, algumas dessas áreas, dependendo do grau de importância que tenha para a manutenção do equilíbrio biológico, elas vão ter uma proteção, então, maior. Quando a gente trata da Lei 9.985, né, que cria o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, a gente está falando sobre um tipo específico, sobre essas áreas protegidas, né, especialmente. Essa lei, ela vai tratar somente sobre essas unidades aí, né, em que a gente vai ter áreas protegidas, especialmente por conta da sua importância para o equilíbrio ecológico. A proteção dessas unidades de conservação, ela é feita tanto do ponto de vista civil, como criminal, como administrativo. Tal e qual também temos previsão no artigo 225 com relação a isso, né? E obedecendo sempre aos princípios da gestão democrática, da participação popular, já que o meio ambiente é para todos e é de todos. E aí, quando a gente olha para o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, no artigo 4º da lei que cria esse sistema, nós temos os seguintes objetivos. Esse sistema tem por objetivo contribuir para manter a diversidade biológica e os recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Proteger espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Contribuir para a preservação e restauração da diversidade dos ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, proteger e recuperar os recursos hídricos e edáticos, recuperar os ecossistemas, proporcionar meios e incentivos
para atividades de pesquisa, estudo e monitoramento, valorizar a economia e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, recreação, o turismo ecológico e, por fim, proteger os recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento, sua cultura, promovendo-os social e economicamente. Então, como vocês podem ver, todos os objetivos, né, que levam em consideração a existência, né, para que uma área de unidade de conservação, é para que nós possamos garantir todos esses objetivos, que, em resumo, vão garantir sustentabilidade, ou seja, preservação, melhoria e recuperação de áreas que são imprescindíveis para o equilíbrio biológico, para a sustentabilidade, para a proteção de populações tradicionais, para a proteção de animais ameaçados de extinção, ou seja, elas merecem ter um grau de proteção maior, elas são muito mais restritas à possibilidade de serem impactadas por atividade de crescimento econômico, por exemplo, são áreas em que a gente provavelmente será praticamente impossível um empreendimento desenvolver a atividade, ele não vai poder ser, né, receber uma licença, porque ela vai ser muito mais rígida o seu grau de proteção pelos impactos que a possível degradação pode causar ao meio ambiente. E aí, para que esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele possa atingir os seus objetivos, né, que a gente acabou de ler, a gente vai ter 3 órgãos. O CONAMA, que nós já conhecemos, porque ele compõe o sistema, a política nacional, né, do meio ambiente, existe desde 1981, e aí o CONAMA vai ser um órgão consultivo e deliberativo, né, para que a gente possa tratar, então, das normas específicas que devem ser aplicadas a essas unidades de conservação, deliberar exatamente sobre isso, sobre a possibilidade de que alguma atividade econômica seja realizada, prever normas específicas para garantia desses objetivos, tudo isso vai ser posição do CONAMA dentro do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Nós temos um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, que deve coordenar todo esse sistema, ou seja, todos os órgãos e todas as diretrizes, objetivos para a qual o sistema existe, e nós temos os órgãos executores, que refere-se ao ICMBio, né, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, todos os órgãos estaduais, todos os órgãos municipais que sejam criados, né, pelas unidades federativas para subsidiar, para gerir, para garantir que essas unidades de conservação, elas sejam efetivamente protegidas, que essa é a grande fragilidade do sistema, né? Nós não temos esses órgãos em quantidade suficiente para promover o acompanhamento e a avaliação e a supervisão das atividades, né, com equipamento necessário para garantir a proteção. Não à toa, muitas unidades de conservação são constantemente vítimas, né, podemos dizer assim, de ações de degradação, de poluição ambiental. Só lembrando, né, que a poluição ela é provocada por pessoa física ou jurídica e diminui a qualidade do meio ambiente. E a degradação é toda diminuição da qualidade do meio ambiente, seja ela provocada por pessoa física ou jurídica ou não, né? É importante lembrar disso. Podem integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, excepcionalmente, e a critério do CONAMA, justamente porque o CONAMA é o órgão deliberativo, né? Unidades de conservação estaduais e municipais que sejam concebidas para atender peculiaridades regionais locais, por exemplo, só para que a gente possa proteger uma parcela de Mata Atlântica. Possuem objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria de órgão que já tenha sido prevista em lei anteriormente, né? Isso para atender a ideia aí do localismo, né? Que a gente possa garantir que nenhuma dimensão do meio ambiente natural deixe de ser protegida. E as unidades de conservação, elas se referem a espaços que são especialmente protegidos, como a gente falou inicialmente, né? Não é sinônimo de área especialmente protegida, é um tipo de área especialmente protegida. E a sua alteração ou supressão é autorizada por meio de lei. Então, são áreas de tamanho variado, com base na topografia da região, que, pelo seu relevante valor natural, vai ser, então, preservado da exploração do homem. A sua criação é justamente para proteger a flora e a fauna que estão ameaçadas ou não de extinção.
mas que existe ali um risco, né, iminente muitas vezes. Diferentemente dos macrosistemas, que são extensas áreas de terra protegidas em conjunto. E aí a gente vai ter dois tipos de unidades de conservação: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral, gente, são aquelas que a gente vai admitir somente de forma indireta o uso dos recursos naturais, ou seja, nessas áreas de unidade de proteção. Então, o que é uma unidade de proteção integral? É uma unidade de conservação. Só que esse tipo de unidade de conservação, que a gente chama de proteção integral, ela não admite que a gente explore diretamente aqueles recursos naturais. E aí são tipos de unidades de proteção integral, as estações ecológicas, que as estações têm por objetivo, principalmente, realizar pesquisas científicas, né, especialmente voltadas para essa questão da proteção de recursos ambientais, né, pesquisas que visem a ampliação da prevenção e da precaução, e aí uma estação ecológica pode ser criada por qualquer ente, né, pode ser criada pelo município, pelo estado, pela União. Nós vamos ter as reservas biológicas, que o grande objetivo de uma reserva biológica não é mais a realização de pesquisa científica, mas sim a preservação plena da biota e demais atributos naturais, sem que haja intervenção direta do sujeito humano, a não ser que seja para uma ação de recuperação, de melhoria do que já foi prejudicado, né, pela ação antrópica do sujeito humano. E por isso essas reservas biológicas, né, elas seriam então uma das mais restritas unidades de conservação. Nem pesquisa a gente em tese não deve fazer, só deve realizar ações de recuperação e melhoria. Os parques nacionais, estaduais ou municipais, eles visam a preservação, eles são mais protegidos do que outras áreas, especialmente por conta da sua beleza, né, são um verdadeiro patrimônio para os nossos olhos, uma beleza cênica. E aí todos podem criar, né, parques, tanto o município quanto o estado, quanto a federação, a União, com a ideia de preservar a flora, a fauna, aquelas belezas naturais, e esses parques podem ser utilizados. Então, o primeiro, como a gente viu, né, é voltado para a pesquisa científica. O segundo, para nada, só posso usar se for para melhorar ou para recuperar, e os parques, eles podem ser utilizados para atividades de educação ambiental, recreação e pesquisa. E aí, o que vai diferenciar o parque da estação ecológica é justamente porque no parque a gente vai ter essa beleza cênica, né, do meio ambiente natural, que a estação não necessariamente vai ter. Os monumentos naturais são aqueles espaços também de grande beleza cênica, formados por áreas particulares, em que há a possibilidade de compatibilizar, né, a unidade de conservação com o uso daquela terra pelos seus proprietários. Então, monumentos naturais, eles podem, na maioria das vezes, estão no âmbito de propriedade privada, né? O sujeito é o proprietário, mas ele vai ter que utilizar essa propriedade com restrições um pouco maior do que o normal, não vai usar, gozar e dispor, né, de forma mais ampla, vai ser restrito seu direito de propriedade em razão da função socioambiental, do princípio da função socioambiental. E nós temos os refúgios de vida silvestre, né, que são aqueles ambientes naturais que vão ser especialmente voltados para a existência ou reprodução de espécies da fauna e da flora que estão normalmente ameaçados ou possivelmente vivendo uma situação de crise e até mesmo de extinção, né? Então, ele se destina à existência ou reprodução de espécies de flora local e da fauna residente ou migratória, e também vai poder ser espaço de propriedade privada. E aí, na aula de segunda-feira, gente, a gente vai falar sobre o outro tipo de unidade de conservação, diferente dessas modalidades que a gente viu agora, né, que a gente está falando das unidades de proteção integral, as unidades de uso sustentável, que são outra modalidade de unidade de conservação, essas já permitem que a gente cumpra aquele objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, de compatibilizar o desenvolvimento econômico, ou seja, alguma atividade antrópica, né, com a proteção do meio ambiente, tá bom?
espero que tenha ficado claro. Na segunda-feira a gente dá continuidade ao conteúdo. Como tarefa de casa, não deixe de ler as 2 indicações de leitura que eu deixei para vocês no Unileão Digital. E qualquer dúvida sobre a AV1, vocês falem comigo. Eu vou corrigir as parciais de vocês nesse final de semana, concluir as correções, e até segunda-feira eu posto as notas, para que na terça, quando vocês forem fazer a prova, vocês já saibam quanto tiraram aí de nota de parcial 1. Tranquilo? Abraço, gente. Bom final de semana.